Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa da democracia, do bem-estar social, contra o fascismo e pela paz. Alegrias, muitas alegrias. Ao contrário do que pode supor a classe média e os preconceituosos, os inconscientes, a alegria do morador de rua que papou a madame é uma alegria passageira que não resolve sua situação de classe. Chegou aos trend topics é o termo certo, aos trend topics do Twitter, a história do mendigo, que na verdade não é mendigo, é morador em situação de rua, que na verdade nem isto é lumpesinato, é lumpenproletariat. Como disse Marx na sua Economia, é a camada social que não tem emprego formal, pertence ao proletariado, mas não tem emprego formal nem consciência de classe. E aí, quando ele papa a madame, vira uma notícia, um escândalo, porque ele faz parte dos invisíveis. São milhões de brasileiros invisíveis, que a gente não olha, que a gente não vê, que a gente não percebe. E não são só os moradores em situação de rua, não. São os entregadores, são os porteiros, são vários tipos de pessoas que, até mesmo tendo emprego formal, são os invisíveis na sociedade brasileira. A classe média, e mesmo quem tem seu emprego, mas é pobre, mas nem presta atenção. Não, isso aí não tem conversa, não tem papo. E aí, de repente, o invisível torna-se visível para a sociedade e motivo de discussões, motivo de mídia, de sensacionalismo. E olha, o mendigo fala, o mendigo pensa, o mendigo pediu 1 minuto de silêncio, o mendigo fez declarações românticas. Meu Deus, o morador de rua em questão é gente. Me lembro o poema de Manuel Bandeira. Eu vi um bicho catando comida no lixo. O bicho, minha gente, não era um gato, não era um cachorro, não era um animal, era um homem. E como um homem ele pensa. Pensa e diz que vota em Bolsonaro. E fica todo mundo olhando assim. Ele é romântico, ele é maravilhoso, é isso, mas vota em Bolsonaro ainda por cima. É a coisa mais natural do mundo que este tipo, com essa origem de classe, vote em Bolsonaro. O maior número de eleitores de Bolsonaro, ao contrário do que a gente pode imaginar, pertence ao lumpesinato, aos trabalhadores informais, aos que não têm consciência de classe, os trabalhadores alijados do mercado e separados da sua origem de classe. São esses que mais votam em Bolsonaro. São esses que não têm nenhum compromisso social, nenhuma ideologia, nenhuma origem e votam em Bolsonaro. O mendigo pode ser romântico, pode dizer coisas bonitas, pode ter papado a mulher do treinador, lá do personal trainer, pode falar sobre a paz, sobre a ecologia, mas como lumpesinato, como origem de classe, ele vai votar com a burguesia. Ele vota com o patronato, não porque, sendo miserável, ele não é miserável, ele é além de miserável. Ele não tem referência de classe, ele não tem ideologia, ele perde toda a ligação. E Marx já dizia isso. O lumpesinato acaba servindo sempre de braço político da burguesia. E é essa a função deste morador de rua neste momento em que ele declara voto em Bolsonaro. Eu não diria que todo o eleitorado de Bolsonaro é morador de rua. Mas com certeza boa parte do lumpesinato, boa parte dos moradores de rua, boa parte dos miseráveis são bolsonaristas. Porque isso está previsto no marxismo, lá no século XIX, que o lumpesinato é um braço auxiliar da burguesia, está sempre ao lado do poder. Porque não tem consciência de classe trabalhadora, não é uma classe revolucionária. Então as pessoas se espantam. Mas ele fala tão bem e ainda vota em Bolsonaro. Vota em Bolsonaro, sim. Faz parte da sua origem de classe. Era isso que eu queria deixar registrado aqui hoje. No mais, é um escândalo à toa. No mais, pessoas que nunca observaram os invisíveis na sociedade, agora festejam
Ele fala frases românticas, ele tem consciência social. Ele é gente, claro, porra. Vocês pensam o quê? Ele só é invisível aos olhos de quem tem individualismo, egoísmo. Mas ele existe. Está aí o padre Júlio Lancelotti para nos mostrar que todos aqueles marginalizados existem. São gente, são gente. E aí quando alguém aparece como gente, o invisível se torna visível, é um escândalo. De onde veio essa gente? Onde vive? O que faz? Vivem, pensam, apenas não participam do mercado. Apenas são invisíveis. E se tornam visíveis quando gente como esse morador em situação de rua aparece, emerge. Eu fiz a peça Deus lhe pague, que foi o carro-chefe de Procópio Ferreira, onde eu fazia o papel de um morador em situação de rua, que não precisava, que era milionário, mas se vestia de morador em situação de rua para pedir esmola e ganhar mais dinheiro ainda. Foi a primeira tentativa de teatro social, de teatro político no Brasil, em 1936, de autoria de Joraci Camargo. É muito divertido, é uma alta comédia, é muito bonito de assistir essa peça. Mas essa peça existe no real. É o lumpesinato. No caso da peça de Joraci é romântico, ele é milionário, ele ficou milionário pedindo esmolas, até que ela descobre que ele é morador de rua, que ele passa o dia pedindo esmolas, ainda assim ela o ama desesperadamente. Porque é gente que está ali atrás, não é uma coisa invisível, está apartado da sociedade, mas raciocina, pensa. Para quem não olha para essa gente, é uma surpresa. Olha, ele pensa, ele fala, ele tem princípios. Ah, é? Tá certo. A única questão é que vota em Bolsonaro, porque é lumpesinato. E como lumpesinato, apoia e aprova sempre o poder burguês. No mais, continuemos nós, na nossa marcha, com Lula ameaçado de morte por neonazistas. Estes sim são visíveis e atuam cada vez mais na sociedade brasileira. Mas ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.